Apaixonadas por Jesus, vamos dar continuidade aqui no capítulo 14. Ai, meu Deus, aguenta coração aí, porque esses capítulos são muito profundos, mostrando aqui o sofrimento de Jesus e tudo o que ele passou por mim e por você. Porque ele se entregou, não é porque fizeram somente com ele, não, mas é porque ele se entregou. E o capítulo 14 aqui é muito intenso sobre esse sofrimento de Jesus, tá bom? A gente vai ver os últimos dias, da crucificação, antes da crucificação, a gente vai ver a traição de Judas, a agonia de Jesus ali no Getsêmani, a sua prisão, o julgamento, a negação de Pedro. Ou seja, gente, tem muito simbolismo aqui, muitos ensinamentos profundos que vai impactar a nossa compreensão sobre o sacrifício de Jesus, que muitas vezes eu e você, acabamos, assim, sem a maldade, né, mas a gente acaba se acostumando com isso, e a gente não dá tanto valor, esse valor que a gente deveria dar todos os dias. Então fica aí comigo, eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras amigas, com pessoas que precisam entender o que é o amor de Jesus, que não é uma coisa assim superficial, mas pelo contrário. Então, vamos lá? Gente, o Getsemane, do 32 ao 42, Jesus ora no Getsemane. Então, vocês leram aí na Bíblia de vocês, espero que vocês estejam lendo na Bíblia de papel, tá bom? E eu vou trazer algumas explicações, algumas aplicações para você aqui. Após a última ceia, o que aconteceu? Jesus pegou seus discípulos e levou para um lugar chamado Getsemane. Gente, é tão significativo esse lugar. Olha só o que que significa o nome Getsemane. Significa prensa de azeite. Gente, ou seja, aqui nesse lugar estava simbolizando, né, todo o sofrimento que Jesus iria enfrentar ali. Então, imagina alguém ser prensado, imagina que para o azeite sair precisa haver essa prensa. Então era tudo aquilo que Jesus ia sofrer ali como uma prensa, sendo prensado, esmagado para sair um bom azeite. E aí, olha que interessante, Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para acompanhar ele mais de perto, enquanto alguns outros discípulos ficam para trás. Ou seja, existem níveis espirituais que eu e você, alcançamos ao longo da nossa caminhada. Então eu quero te incentivar a você não ficar, gente, Paulo nos ensina, Jesus nos ensina através dos discípulos, não podemos ficar sempre no mesmo nível. A gente não pode ser aquela mesma pessoa espiritualmente falando, não. A gente precisa mudar o nosso relacionamento, sempre buscar ir mais profundo com Jesus, mais profundo. E ó, Pedro, Tiago e João são escolhidos para estar mais perto dele também por um propósito. Deus tem um propósito para mim e para você e ele vai nos separar, ele vai nos chamar. E olha só como esses homens são parecidos conosco, né? Porque a gente vai ver o que aconteceu. Calma lá que eu chego lá. E aí alguns ficaram para trás. E gente, é muito lindo, porque Jesus, ele demonstra tanta, ele era Deus, ele era, mas ele era humano, ele entende a mim e a você. Ele entende que a gente também precisa de apoio dos amigos. Sabe aqueles amigos mais chegados? Era Pedro, Tiago e João. Então Jesus precisava desse apoio nesse momento de angústia extrema. Ele precisava daqueles mais íntimos, daqueles que passaram coisas só entre eles. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele também enfrentou sofrimento, dor como nós. Ou seja, gente, a gente precisa, é possível buscar Deus em meio aos sofrimentos da luta. Sim, você pode contar com Deus. Ele entende o nosso sofrimento. E o Getsemane, gente, é um lugar de batalha espiritual. Pode ser que você esteja no seu Getsemane, né? Mas aqui Jesus, ele vencia. Como que ele passava esse Getsemane? Ele vencia na oração. Como você tem passado o seu Getsemane? Ou seja, gente, o Getsemane mostra, ensina pra gente como é importante a gente estar sempre orando, em oração constante. Principalmente nesses momentos de prensa, sabe? Que a gente é provado, que a gente é apertado por Deus.
Ou seja, gente, a oração, quer dizer, sim, a oração não vai remover o sofrimento. Não, ela não, se é aquela mulher de oração, não é por isso que você não vai sofrer. Jesus sofreu, mas a oração te fortalece para você suportar e você vencer os desafios, os sofrimentos. Olha só que interessante, Jesus orou 3 vezes e ele falou assim: "Abba", ou seja, gente, Abba, paizinho, papai, olha que intimidade entre Jesus e o Pai. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Esse cálice aqui que Jesus estava falando era justamente o sofrimento que Jesus ia enfrentar carregando os pecados do mundo. Então, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, gente, é aqui que a oração entra. Porque só quem ora, só quem entende o propósito, só quem está em nível de relacionamento com Deus vai fazer essa oração. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, gente, a oração precisa ser o nosso refúgio, mesmo quando Deus não muda a circunstância, mesmo quando Deus te coloca nessa prensa, mas Ele nos dá força também para enfrentar o que está por vir, porque Deus nunca dá um sofrimento demais para você. Ele está com você, ele sabe o quanto que você aguenta, e se você achar que você não vai aguentar, ele vai lá e sustenta você, mas precisamos desse relacionamento com ele. E aí, Jesus fala uma coisa muito interessante que lembra que eu falei que a gente já fala uma coisa importante sobre os discípulos, sobre os níveis? Jesus falou assim: "Ó, vocês precisam vigiar e orar, é muito importante". E no 38 fala assim: "O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca". Ou seja, gente, muitas vezes, assim como os discípulos, a gente também se acomoda nesses momentos de Getsemane, nos momentos em que a gente está no Getsemane, né, de dificuldade, de momentos importantes. E o que que a gente faz? A gente dorme espiritualmente enquanto a gente deveria estar como? Em oração. Por isso que às vezes Deus nos coloca em prensa para que a gente viva coisas para nos fazer trazer crescimento, para que a gente viva um propósito que a gente não sabe, mas Deus sabe. A prensa é lugar de, assim como o deserto, né, é lugar de aprendizado, de onde Deus forja o nosso caráter, traz ensinamento. Então, a gente precisa estar sempre em oração, mesmo no Getsemane, sabe, conectados com a vontade do Pai. A gente resistir a essa tentação que Jesus fala da nossa carne, porque a nossa natureza humana, né, ela é pecaminosa. Então, Jesus ensina pra gente que quando a gente depende da nossa própria força, a gente vai cair. Pode ter certeza, os discípulos não aguentaram, eles dormiram. Por 3 vezes Jesus chamou eles e falou: "Gente, vocês não é capazes de orar, de vigiar comigo?". Então, com a nossa própria força, a gente vai cair, a gente não consegue realmente, mas na oração, gente, é na oração que habilita a gente a permanecermos firmes. Daí Jesus é traído e preso. Gente, Judas, vocês leram tudo que ele fez, e a traição de Judas com um beijo mostra pra gente aqui Hã, o quão o coração de Judas estava, sabe, quão amargo ele estava. E olha, muito interessante a gente lembrar, Marcos não colocou aqui por um acaso que Judas deu um beijo em Jesus. Olha só, o beijo, culturalmente falando ali naquela época, para aquele povo, representava um gesto de amizade, sabe, de respeito, e inclusive quando era o seu mestre. Mas aqui Judas usou como um símbolo de traição. E Judas, discípulo de Jesus, caminhou lá Jesus por anos. O que que ele faz? Escolhe vendê-los por, gente, 30 moedas de prata, que não era nada. Era um preço muito baixo para a entrega de um homem que não tinha feito aquilo, um homem inocente. E essa traição, gente, vamos trazer para a gente agora, ela representa o quão frágil é o nosso coração. Sabe, o quão pecaminoso, quão pequeno a gente é, e como nós podemos, né, mesmo próximos de Cristo, sucumbir a essas tentações,
aos desejos humanos, aos desejos carnais. E Judas foi um exemplo que fica aqui para nós de como o pecado corrompe o coração. Pode ser, você pode estar ao lado de Jesus, você pode ir para a igreja, mas se o seu coração não estiver em oração, não estiver atento, o pecado pode corromper esse desejo, essa tentação, né, própria do ser humano, pode corromper o seu coração e pode até levar a gente a trair o próprio Filho de Deus, assim como foi Judas. Ou seja, gente, a gente precisa constantemente, todos os dias, parar. Por isso que ler a Bíblia é tão importante, gente, porque a gente tem que avaliar o nosso coração, como que está a nossa motivação, sabe? Como que a gente é como mulher, como filhas de Deus. Porque, gente, a gente pode estar em situações onde, como fazendo a exemplo de Judas, quando a gente coloca os nossos interesses acima, gente, do chamado de Deus. O beijo aqui de Judas é um aviso para mim e para você. Qual que aviso é esse, Carol? É possível a gente, sabe, parecer próximo de Deus externamente? Sabe aquela coisa de Instagram que a gente vê uma coisa quando às vezes nem é? Então é possível a gente parecer próximo de Deus externamente, mas estar longe dele espiritualmente. Então, a gente precisa de um coração arrependido, de um coração verdadeiro e apenas, eh, não apenas de ação, sabe, superficial de fé. A gente precisa todos os dias olhar para dentro e reconhecer o quão pequeno nós somos, o quão pecadores nós somos e dependentes dele. Sabe, se a gente tiver esse coração de Judas, a gente vai corromper o nosso coração e a gente vai achar que a gente ou não merece, a gente vai começar a ouvir coisas que o diabo coloca no nosso coração. E outra coisa muito importante a gente analisar nesse trecho aqui, que é a reação de um dos discípulos, que é bem Pedro, a gente lê nos outros evangelhos, né? Marcos não fala, mas um dos discípulos, Pedro, corta a orelha de um servo, né? De um sumo sacerdote. Porém, gente, Jesus, ele repreende a violência e cura na verdade, é um soldado, né? É muito lindo, tá lá em Lucas. Tem um livro, gente, chamado eu não lembro o nome do livro, mas é O Soldado Malco, uma coisa assim, gente, é maravilhoso, lindo, sabe, a passividade, a compaixão de Jesus. Jesus era maravilhoso. Ele não estava ali para ser violento, para trazer confusão, não. E Jesus falava assim: "Eu não vou avançar o meu reino pela força dos homens, pela violência, pela força da espada, mas pela submissão à vontade do meu Pai e pelo amor". Ou seja, a vontade do meu Pai é que eu vá à cruz, é que eu seja prensado. Gente, a gente precisa ser submissa à vontade de Deus, a gente ser pacificadores, mesmo em meio à injustiça. Calma, se segura, peça ajuda do nosso Pai, que Ele vai te ajudar a você passar pelas situações injustas, mas com amor, com submissão, com paz. Sabe aquela mulher que chega e ao invés dela tacar fogo em tudo, sabe, ela resolve com paz? A gente precisa ser assim como Jesus. E ó, mesmo nos momentos de dor, de traição, Jesus manteve o controle. Por quê, gente? Porque ele sabia que a sua missão era muito maior do que o que estava acontecendo ali. Jesus sabia que ele era, Jesus sabia da sua missão e Jesus sabia tudo que ele ia ter que passar. Mas ele também sabia que o Pai estava feliz, em vê-lo realizar essa missão. Mulheres submissas é o que precisamos ser, com o coração cheio de paz, um coração que traz acalento, um coração que resolve as coisas, não que complica cada vez mais. E aí Jesus, vai diante do sinédrio. Jesus é levado então para ser julgado ali, diante do sinédrio, né, ou seja, era o conselho judaico que se reuniu ali, e ele enfrentou um monte de acusação falsas,
de testemunhos, e era engraçado porque eles se contradiziam, mas Jesus permanece em silêncio. Gente, esse silêncio de Jesus aqui, diante dessa injustiça, mostra a mansidão que a gente acabou de falar de Jesus. Por quê? Porque ele confiava no plano de Deus, no plano soberano de Deus. Ele sabia, gente, Jesus sabia, ele não tinha perdido o controle nunca, nunca. Jesus nunca perdeu o controle e nunca vai perder. E ele sabia que ali era a hora dele, havia chegado a sua hora e que ele iria sofrer, porque esse era o propósito divino. E parece muito contraditório, mas o silêncio de Jesus era um sinal de força e não de fraqueza. Muitas vezes a gente, ainda mais nós mulheres, né, a gente é muito tentada a se defender ou a reagir, sabe, impulsivamente, assim. Mas Jesus ensina aqui pra gente que ele, mesmo diante do sinédrio, mesmo a falsas, eh, testemunhas, falsas acusações contra ele, a gente precisa confiar no julgamento de Deus. Esse sim é perfeito. E aqui vem uma das coisas mais bonitas que eu acho, que quando Jesus foi questionado diretamente ali pelo sumo sacerdote sobre ele ser o Cristo, né, o Filho de Deus, Jesus, daí sim Jesus quebra o silêncio, ele fala: "Eu sou". Que interessante, porque ele esteve diante das acusações falsas, ele esteve quieto, mas agora, se quando falam para ele, né, que ele era se ele era o Cristo, o Filho de Deus, aí sim ele fala: "Eu sou". Jesus sabia quem ele era, Jesus afirma sua identidade, sua missão. Ou seja, essa é uma declaração muito poderosa do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. É essa a mensagem que a gente precisa levar para o mundo. A gente precisa se calar para coisas que não competem a nós e abrir a boca, aí sim, para falar: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Gente, vocês percebem que maravilhoso ler a Bíblia? E isso também leva a gente a uma reflexão muito poderosa. Será que a gente está disposta a declarar a nossa fé em Cristo, né, mesmo diante da oposição? E uma coisa interessante que eu estava pensando enquanto eu lia essa parte de Jesus ali no Sinédrio, o sumo sacerdote reuniu todo esse conselho judeu na casa dele. Gente, quem que a gente tem levado à nossa casa e o que que a gente tem feito na nossa casa? Sabe, falando, será que a gente tem propagado bênçãos ou a gente tem feito grupinhos para falar mal de alguém, para a gente jogar acusações falsas, fazer pré-julgamentos? Uau, né? Isso me chamou muita atenção, que a gente também não pode fazer. De que a nossa casa seja uma extensão de quem Jesus Cristo é, né? Uma extensão da igreja, seja um lugar de paz, seja um lugar de bênção e não de falso testemunho. Aliás, de má testemunho. Então a gente precisa olhar para o exemplo de Jesus a todo momento, né, e avaliar como que a gente tem respondido, o que que a gente tem feito, falado em tempos de aflição. Será que a gente está disposta a permanecer firme na nossa fé, mesmo quando a gente passe pela prensa, pela rejeição, diante de acusações mentirosas? O compromisso de Jesus aqui, gente, com a vontade de Deus, mesmo diante da morte. Jesus sabia que queria acontecer, ensina a gente sobre essa entrega total ao Pai, e é isso que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. E agora, gente, a última parte, desse capítulo só mostra pra gente o quanto a gente pode ser parecido com Pedro. Depois que Pedro prometeu fidelidade a Jesus, Pedro, o que que ele faz? O nega 3 vezes, exatamente como Jesus havia predito. E olha que interessante. Ó, eu vou voltar lá no 32, eu vou ler um pouquinho para vocês verem que interessante falando a respeito de Pedro. E pega para você, viu? Que eu peguei para mim, olha isso. Bom, Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus falou para eles: "Olha, eu vou orar, sente-se aqui". Ele chamou Pedro, Tiago e João, a gente já viu isso e tal. Jesus falou: "Fiquem vigiando". E foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se for possível, afastasse daquela hora de sofrimento e tal. E ele falava assim, ó, no 36: "Pai, meu pai, Abba, Pai".
Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice, porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ó, gente, depois voltou e encontrou 3 discípulos dormindo e disse então a Pedro. Gente, Jesus encontrou os 3, Pedro, Tiago e João. Só que ele disse assim: "Então disse a Pedro". Por que ele não falou para os 3? Mas ele se dirigiu a quem? A Pedro. E aí Jesus fala a Pedro: "Você está dormindo? Será que você não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados". Olha isso, gente, é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Essa versão me pegou demais. Gente, maravilhoso isso. Como às vezes a gente fala: "Senhor, não, eu nunca te negaria. Senhor, a minha vida é tua". Só que com os nossos atos, a gente nega Jesus. Então, gente, a queda de Pedro é um lembrete que até os mais próximos de Jesus, gente, eu posso falhar, você pode falhar. Pedro era conhecido por sua ousadia, por aquele homem, aquele líder, né? Mas mesmo assim, ele teve medo, ele sucumbiu em meio à pressão das circunstâncias. Todo mundo ali falando: "Ah", num clima muito tenso, "Você é um deles, você estava com eles", e ele negou Jesus 3 vezes. Então, como o medo, né, a situação difícil pode nos afastar da nossa identidade em Cristo. Mas, gente, o que traz esperança para mim e para você é que a história de Pedro não termina aqui. Não, pelo contrário, a história de Pedro não termina na sua negação. Ou seja, gente, embora Pedro tenha falhado, ele se arrependeu amarguramente, tanto é que fala que Pedro chorou e ele foi restaurado após a ressurreição. Gente, muitas vezes o inimigo coloca mentiras no nosso ouvido, dizendo que a gente não é digna por conta das coisas que a gente fez. Mas a restauração, se você se arrepender, ao arrependimento, então a restauração. E realmente foi isso que aconteceu. Pedro se arrependeu, ele foi restaurado por Jesus após a restauração. Gente, o arrependimento é o caminho para a restauração da sua vida. Jesus sempre vai estar pronto, disposto para nos perdoar e para restaurar, gente. Em nome de Jesus, se você está pesada, tem um sentimento de culpa, que seja livre desse sentimento hoje, porque Ele perdoa e Ele restaura quando a gente se arrepende verdadeiramente. Bom, gente, o capítulo de hoje é esse. Nós terminamos o 14, amanhã a gente volta. Gente, Deus chama a gente a permanecermos fiéis com Ele. Não adianta a gente viver, sabe, num nível raso de mentira. Mesmo quando a gente enfrenta dias difíceis, gente, prensadas, mas a gente precisa permanecermos fiéis a Ele. E ó, apesar da sua falha, da minha falha, sempre tem uma chance de redenção, de restauração em Cristo. Que você possamos viver esses ensinamentos à luz dessa verdade, buscar esse relacionamento. A presença de Deus precisa reinar na nossa vida e a gente viver com coragem, né, não negando a Cristo, mas com fé e seguindo Jesus, todos os passos de Jesus em todos os momentos da nossa vida cristã. Bom, gente, eu vou pedir para você curtir o vídeo, deixar o comentário aqui e vocês lembram da nossa senha. Se por um acaso você não está no grupo, no nosso grupo de leitura, eu vou te convidar para você entrar lá, vai ser um prazer te receber. Se você não quiser, tudo bem também, mas olha, vai ser muito legal, porque a gente incentiva, eu pego na sua mão e a gente caminha juntas, juntas com um alvo só, o nosso destino que é o céu. E eu vou pedir também para você que já está lá no grupo colocar a nossa senha. Gente, a nossa senha de hoje é incrível. Prestem atenção que isso faça diferença na sua vida. A senha de hoje é prensada, mas restaurada. Meu Deus, que isso faça diferença na sua vida e que você possa viver isso hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe e eu espero você amanhã.